Evangelho, sexta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Cornélio Papa e São Cipriano Bispo e Mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 11 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, hoje memória dos mártires São Cornélio Papa e São Cipriano Bispo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a abertura do 8º capítulo do Evangelho de São Lucas, com essa apresentação tão delicada do evangelista a respeito da figura das mulheres que seguem o Senhor e os apóstolos durante a missão apostólica. O padre vai pegar aqui o texto. O Senhor andava de cidade em cidade, de povoado em povoado, anunciando a boa nova. Os 12 o acompanhavam. Sabemos que acompanhava também uma multidão de pessoas, mas Lucas aqui destaca esse fato. Os 12 acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. O que significa dizer que essas mulheres traziam sobre si o testemunho, o sinal da potência de Deus em favor delas. Se os apóstolos caminhavam anunciando a boa nova, o Messias está no meio de nós, aquelas mulheres com o testemunho de suas vidas poderiam dizer: sim, verdadeiramente Ele está no meio de nós. Porque elas mesmas eram o sinal do poder messiânico de Jesus que aconteceu e que se fez ver sobre cada uma delas. Então, como é importante nessa apresentação de Lucas, assim como o Senhor anuncia a boa nova e segue realizando os sinais messiânicos, aqueles que seguem o Senhor trazem as mesmas marcas. São aqueles que estão recebendo a boa nova do Evangelho e estão se tornando no mundo palavra viva de Cristo, pouco a pouco, plasmados por Ele. Mas, ao mesmo tempo, esse grupo que o segue trazem também os testemunhos do poder soberano do Messias, que realiza obras e prodígios maravilhosos pela salvação dos homens em comunhão com Deus. Então, as mulheres ali são o testemunho inequívoco desta verdade. Além de elas serem um testemunho vivo do poder dessa boa nova que é anunciada, tudo o que elas têm, elas colocam à disposição do Senhor e à disposição dos apóstolos. O que significa dizer que as suas vidas em comunhão com a boa nova do Evangelho, em comunhão com Cristo, as suas vidas se faz caridade, se faz entrega de amor, se faz dom, se faz oblação. Aquele que recebeu o Senhor e que o segue faz tudo de si tornar-se oblação, tornar-se oferta. Tudo que elas têm, elas colocam em favor da missão do Senhor, da pregação do Evangelho, ou seja, do anúncio da Boa Nova, elas colocam à disposição para que mais corações conheçam o anúncio do Senhor, aquilo que elas receberam, e dessa forma possam aumentar o número daqueles que rendem glórias a Deus. Como é importante, né, termos
esses elementos aqui apresentados nesse trecho tão discreto do Evangelho de São Lucas. Bom, também no dia de hoje a Santa Liturgia nos apresenta esses dois grandes amigos na fé, o Papa Cornélio e o Papa Cipriano. Cipriano sempre foi, ao lado de Cornélio, um sinal de fé e de perseverança. Pela sua obediência, lealdade e comunhão, Cipriano esteve sempre ao lado do Santo Padre Cornélio para animá-lo na fé, de maneira que ele pudesse perseverar em todos os desafios que naquele momento a Igreja estava passando. Da perseguição desencadeada pelos imperadores que se sucederam à frente do governo de Roma, e Cornélio assume o pontificado no ano de 251 e foi martirizado no ano de 253. Isso para a gente ter uma ideia, né, de como foi breve o seu pontificado por conta da perseguição. Mas ao mesmo tempo aquele também era um momento histórico em que a peste assolava boa parte do império. E como se não fosse pouco, ainda tivemos um bispo que se autoproclamou Papa, começando assim um cisma, uma divisão interna que foi mais uma causa de dor e de sofrimento para a vida do Papa Cornélio e para toda a Igreja daquele momento. E além disso, ainda tivemos mais outro problema. Tivemos ainda uma grande dificuldade com as afirmações heréticas. Bom, tudo isso junto já seria algo, ou melhor, já seria o suficiente para dizer que aqueles tempos não eram fáceis, nem tampouco melhores do que os nossos. O Papa tinha que enfrentar uma pandemia, o Papa tinha que enfrentar uma oposição política contrária à sua presença e o seu ensinamento. O Papa precisava enfrentar oposições internas que procuravam fracionar não apenas a fé, mas também o exercício da autoridade pontifícia. Então, muito do que aconteceu nos 251, nós podemos ver que não parou de acontecer ao longo dos tempos. Mas ali, naquele momento em específico, quando se agravam as perseguições, surge um novo problema com o qual o Santo Padre colocou-se de peito aberto para enfrentar. Eram muitos os cristãos que durante o período de perseguição entregavam suas vidas no testemunho do martírio. E sem medo de serem submetidos à morte, à flagelação e à tortura, confirmavam a fé e terminavam derramando o próprio sangue. Mas, por outro lado, não eram poucos aqueles que, diante dos sofrimentos e da tortura, negavam a fé cristã para poder, muitas vezes, salvar a própria pele, mas, na maioria das vezes, para salvar a vida dos filhos e dos familiares que estavam ameaçados de morte por conta do testemunho de fé. E assim se abre a realidade dos chamados lapsos, que são aqueles cristãos que na hora da provação negaram a fé, ou na hora da provação não afirmaram a fé no nome do Senhor. Dessa forma, negaram, né? Eram muitos os que não aceitavam que esses que dessa forma agiram pudessem voltar à fé, voltar à comunhão com os demais irmãos, que muitas vezes, como o padre dizia, né, vinham os sopros de perseguição, se intensificavam. E ali naquele momento aconteciam então essas situações de lapso de perseverança. E passado um ano, dois, ou então
migrados para uma parte mais distante das principais cidades, ali conseguiam se refugiar e sentiam o desejo de voltar à vida de fé, o desejo de se reconciliar, mas por terem sido desertores da fé, não poderiam mais participar da fé da igreja. Então esse foi um dos temas enfrentados pelo Papa São Cornélio, juntamente com São Cipriano, que o apoiava, sobre a importância, a dignidade do perdão e da misericórdia por aqueles que não suportaram a pressão e as provas em direção ao martírio e renunciaram à fé. Que a Igreja pudesse agir com a misericórdia com a qual Cristo perdoou os pecadores e os recebesse de volta, mediante o estabelecimento de medidas sanatórias, ou seja, medidas de reparação por aquele dano cometido e, ao mesmo tempo, medidas que pudessem confirmar a fé dos irmãos, né? Para que pudessem voltar novamente à comunidade cristã e à participação com tudo em comum com os demais batizados. E essa foi a grande luta que o Papa enfrentou, porque Novaciano, que se autoproclamou Papa, era contrário a essa ideia e era rigidamente empenhado em não aceitar a volta desses cristãos. E aqui foi de suma importância que o Papa, que imediatamente começou a ser perseguido por conta dessa sua decisão por aqueles que eram opositores diretos ao seu pontificado e que também, junto com isso, precisava dar conta do sofrimento da peste e cuidar, pois estavam ainda sob severa perseguição do império, precisou muito de amizades que o mantivessem firmes na fé. Já parou para pensar nisso? O quanto as pessoas que estão à nossa volta talvez estejam vivendo tempos difíceis em suas vidas e o quanto Deus conta contigo para ser um promotor da fé na vida do teu irmão e da tua irmã. Nós vimos no Evangelho hoje como aquelas que foram alcançadas pela prodigiosa ação de Cristo em suas vidas, se fazem pelo próximo oferta de caridade, dispõem tudo o que têm em favor da caridade do próximo, para que muitos outros conheçam o nome do Senhor, o anúncio do Evangelho e possam ser alcançados por essa mesma misericórdia. E nós? O testemunho desses dois santos hoje nos mostra como não se caminha em tempos difíceis na fé sozinho. Em tempos difíceis na nossa vida, precisamos do amparo, da ajuda de nossos irmãos e irmãs que se fazem próximos por nós. Muitas vezes para defender conosco as verdades de fé. Em outros momentos, para trazer por nós uma palavra de consolação. Uma palavra de esperança. Mas em muitos momentos para ficar ali do nosso lado, sobre aquilo que é justo. Para sofrer junto mesmo. Nos tempos de perseguição contra Cornélio, Cipriano escrevia para ele dizendo: olha, eu estou contigo, permaneço em comunhão contigo e a igreja do norte da África segue as tuas decisões, Santo Padre. Segue as tuas decisões. Permanece contigo. Como é importante ouvirmos nos momentos difíceis que nossos irmãos permanecem conosco nas mesmas escolhas de fé, que muitas vezes estão sendo causa de perseguição, causa de humilhação pública, de execração pública, e nós estamos aqui, nós não nos escondemos, não nos falamos do meio das sombras, olha, vai ficar tudo bem. Nós damos um passo também diante da luz e sofremos as consequências junto contigo para dizer, estamos aqui, você não está sozinho. Esse tempo difícil, você não vai passar só. E em outros momentos, quando no exílio, por exemplo, já no 252, o Papa foi levado ao exílio, as cartas que chegam a Cipriano
também são cheias de consolação, para que não haja o desânimo, para que não apenas o Santo Padre se sinta consolado, mas encontre nessa presença do amigo a força de poder escrever para a Igreja de Roma dizendo: filhos meus, perseverem. Não obstante tudo o que está se passando, permaneçamos firmes na fé. Como é importante. Quem estará do meu lado para que nos momentos difíceis eu possa dizer à minha família: permaneçamos firmes da fé? Qual a amizade bendita do Senhor vai estar ao meu lado nos momentos difíceis para que eu diga à minha comunidade religiosa: permaneçamos firmes na fé? Para que eu diga para a minha paróquia: permaneçamos firmes na fé? Para que eu diga para o meu seminário: permaneçamos firmes na fé, rapazes? Para que eu diga dentro do inteiro presbitério da diocese: permaneçamos firmes na fé, irmãos. Como é importante termos também próximo de nós as palavras e os gestos de consolação daqueles que amam a Cristo conosco e que aprenderam a amar a Cristo, unindo o nosso coração ao seu. E esse testemunho hoje de São Cipriano e São Cornélio muito nos enriquece. Anos mais tarde, no 258, foi a vez da perseguição eclodir com maior intensidade no norte da África, com a sucessão. Nesse período também teve uma sucessão grande de imperadores, né? De Décio a Galo, de Galo a Valeriano e pronto. Valeriano sabemos que foi um dos mais violentos, uma das perseguições mais longas que teve, e chegou então aos confins do norte da África. E ali no ano de 258, poucos anos depois, 5 anos depois da morte de Cornélio, foi a vez de Cipriano agora dar o seu testemunho. Chegou a perseguição até ele e Cipriano permaneceu de pé. Ainda por volta do ano 252, ou início do 253, São Cipriano escreve essa carta ao Santo Padre Cornélio. Cipriano a Cornélio, seu irmão, tive notícias, ó irmão caríssimo, dos gloriosos testemunhos de vossa fé e fortaleza. Recebemos com tanta exultação a honra de vossa confissão, que também nos julgamos participantes e companheiros de vossos merecidos louvores. Pois se em nós e na Igreja só há um modo de pensar e em divisa concórdia, qual o sacerdote que não se rejubilaria como próprios com os louvores dados a seu irmão no sacerdócio? Ou que fraternidade não se alegraria com o júbilo de todos os irmãos? Pois bem, impossível expressar como foi grande esta exultação e alegria quando fui informado de vossas vitórias e atos de coragem na Igreja de Roma. Nisto fostes o primeiro, durante o interrogatório dos irmãos. O testemunho do chefe ainda foi acrescido pela confissão dos irmãos que seguiram após ti em seu testemunho. Enquanto vais à frente na glória, fazes muitos companheiros nesta glória e estimulas o povo a dar testemunho por estares preparado, primeiro que todos, a confessar em nome de todos o nome do Senhor Jesus. Não sabemos o que primeiro elogiar em vós, se vossa fé é decidida e estável, ou se o indefectível amor fraterno que vos une nos momentos de prova. Aí se provou de público a virtude do bispo indo à frente e se revelou a união da fraternidade que o seguia entre os irmãos. Já que em vós só há um coração e uma só voz, foi toda a Igreja romana que testemunhou em suas palavras o nome de Cristo.
Olha que lindo, meus irmãos, que bonito, né? Que palavras fortes. E o Papa indo para o exílio. Ou seja, esse foi o momento em que, dando seu testemunho, o Santo Padre então foi arrancado de Roma e mandado para Civitavecchia, exilado. E São Cipriano o acompanha com essa carta dizendo, né, porque imagina, depois de um momento tão significativo, mas as consequências foram tão brutais que poderia por um instante ficar eclipsado, ficar escondido todo o poder de Deus e toda a ação maravilhosa da graça de Deus, porque se acende demais as sombras das trevas, porque parece que os inimigos estão vencendo. Aí vem São Cipriano, do outro lado da África, e escreve uma carta que puxa de volta tudo isso, que acende outra vez a luz, que dá ênfase aos raios luminosos que, por meio do testemunho de fé, a caridade lançou sobre toda a Igreja de Roma. E com essas palavras, não só restaura como bálsamo o vigor do coração do Santo Padre, mas confirma em eloquência a comunhão da Igreja peregrina em todo o mundo. Tornou-se evidente, continua ele, irmão caríssimo, a fé que o apóstolo já tinha louvado em vós. Já então ele previa a virtude louvável e a firmeza da coragem, atestando com isso vossos méritos futuros. O elogio aos pais era estímulo aos filhos, por seres assim unânimes, assim fortes, destes exemplos de unanimidade e de fortaleza, aos demais irmãos de todos os lugares. Sinais da providência do Senhor nos avisam, e palavras salutares da divina misericórdia nos advertem de que já se aproxima o dia de nossa grande luta. Olha que modo delicado de dizer, tem aumentado as vozes de que as perseguições se agravarão. E o dia da grande luta, ou seja, o dia de entregar a nossa vida por amor a Cristo, se aproxima. Bonito modo dele falar, né? Tão delicado. Por isso, como podemos, irmão caríssimo, pela mútua caridade que nos une, nós vos exortamos a não esmorecer nos jejuns, nas vigílias e orações com todo o povo reunido à sua volta. São estas armas celestes que fazem ficar de pé e perseverar com denodo. São estas as defesas espirituais, as lanças que realmente nos protegem contra os inimigos infernais. Lembremo-nos um do outro, concordes e unânimes. Mutuamente oremos sempre por nós, suavizando as tribulações e angústias pela caridade recíproca e animando-nos mutuamente pelo testemunho da fé. Com essas palavras tão significativas, São Cipriano ajuda o Papa Cornélio a permanecer firme no tempo da provação. E dessa forma, a caridade feita por um irmão se torna um bem infinito por tantas almas. Porque sendo ele amigo e testemunha firme do poder de Deus em favor do Santo Padre, levou o Santo Padre a permanecer firme na fé, a tomar todas as decisões que foram importantes para a reconciliação dos cristãos que haviam abandonado a fé e para dar o seu testemunho como mártir, um ano depois, entregando sua própria vida por amor a Cristo e pela Igreja. Somo, por último, a essas palavras, as palavras de São João Paulo II, que no documento Mulieris Dignitatem, que fala e faz referência à dignidade da mulher, recolhe com tanta delicadeza o Evangelho de hoje, bem como tantas outras passagens em que o Senhor, com carinho, estima, dá destaque à figura das mulheres. Desde o início da missão de Cristo, a mulher demonstra para com ele e para com o seu ministério uma sensibilidade especial.
que corresponde a uma característica de sua feminilidade. Convém referir igualmente que tal é particularmente confirmado face ao mistério pascal, não só no momento da cruz, mas também na manhã da ressurreição. As mulheres são as primeiras junto ao sepulcro, são as primeiras a encontrá-lo vazio, são as primeiras a ouvir: não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, são as primeiras a abraçar-lhes os pés, são também as primeiras a serem chamadas a anunciar esta verdade aos apóstolos. O Evangelho de João, mas também o Evangelho de Marcos, coloca em destaque a função particular de Maria Madalena, a primeira a ver Cristo ressuscitado, por isso é conhecida também como a apóstola dos apóstolos. Maria Madalena foi testemunha ocular do Cristo ressuscitado antes dos apóstolos, e por essa razão foi também a primeira a dar testemunho diante dos apóstolos. Este acontecimento coroa, em certo sentido, tudo quanto foi precedentemente dito sobre o fato de Cristo confiar as verdades divinas às mulheres, em pé de igualdade com os homens. Pode-se dizer que assim se cumpriu as palavras do profeta Joel ao escrever: derramarei o meu espírito sobre todo o homem, e tornar-se-ão profetas os vossos filhos e as vossas filhas. 50 dias depois da ressurreição de Cristo, estas palavras são novamente confirmadas no cenáculo de Jerusalém, durante a vinda do Espírito Santo, Paráclito. Tudo o que se disse até aqui sobre o comportamento de Cristo em relação às mulheres, confirma e esclarece no Espírito Santo a verdade sobre a igualdade dos dois, homem e mulheres, amados por Deus e revestidos da plenitude do Espírito Santo. Sendo, agora acrescento eu, um para o outro testemunho de grande amizade e de vigor na fé, para que perseverem mutuamente, assim como São Cipriano esteve próximo de São Cornélio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.